quero dizer para você uma coisa: valorize esse momento de você estar com a sua mamãe, com o seu papai, né? Valorize, porque é uma coisa muito preciosa e é uma situação que você não sabe até quando você vai poder ter comunhão, estar perto, ouvir histórias e conselhos, né? Então, se você tem oportunidade de estar perto da sua mãe, do seu pai, aproveite, né? Aproveite, abrace, beije, né? Cuide, é algo muito precioso, né? E não vou ministrar sobre isso, com certeza. Você acha, pô, ele vai pregar sobre o Dia das Mães? Mas eu quero falar algo também muito precioso, que é sobre trabalhar melhor a edificação do corpo de Cristo. Eu quero ler com você Efésios 4, a partir do verso 7. Efésios 4, a partir do verso 7. O Eldes, coloca para mim isso. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Volta aí, só um pouquinho, para aí nesse ponto, por favor. Querido, a Bíblia fala sobre a edificação da igreja. E ela fala sobre Deus levantar pessoas concedendo dons. Dons. Ele concede os dons. Não é a gente que escolhe o dom. Não é a pessoa que escolhe, né, qual o trabalho que ela vai exercer para Deus. O dom é dádiva de Deus. Só que o dom não é para tornar você uma pessoa mais destacada, ou mais importante, ou mais elevada do que o outro. O dom é uma graça para você trabalhar para Deus. O foco não é se você vai ter destaque, se você vai ser mais famoso, se você vai ser mais conhecido. O foco não é esse. O foco é como você vai servir a Deus. E aqui ele falou, por exemplo, de alguns ministérios que são dons de Deus. Ele falou, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está falando de dons ministeriais. Aí então quer dizer que só existem esses dons ministeriais? Não. Não. Mas esses 5 dons, eles têm um trabalho específico para realizar com a igreja. E você precisa entender, né? Hoje nós não vamos falar as características de cada um desses ministérios, são ministérios muito diferentes.
uns dos outros. Tá? São ministérios, e é muito legal a gente entender isso, por quê? Por exemplo, você nunca me viu pregar num culto evangelístico. Nunca. Por quê? Porque não é o meu dom. Irmão, você já viu que coisa linda quando no final do culto evangelístico, pastor Júnior, ele faz o apelo? Meu Deus, que apelo gostoso. Dá vontade de aceitar Jesus de novo. Olha, Deus está movendo o seu coração. Ele está fazendo algo no seu coração. Aquilo vem no coração da gente. Meu Deus, que chamada gostosa, que apelo maravilhoso. Se fosse eu fazendo um apelo, era igual tacar uma pedrada na sua cabeça. Você já ia cair morto. Meu irmão, é o dom, é a graça de Deus na vida da pessoa. Você precisa entender a diferença dos ministérios, a diferença dessa graça de Deus concedida a cada um. E olha, é Deus. Uai, tirou aqui. Volta aí um pouquinho antes desse aí. Não, menos. Eu acho que no 7. Olha, e a graça foi concedida a cada um de nós. Isso é uma graça que Deus dá para a pessoa. Meu irmão, não é você que escolhe o dom. É Deus que escolhe você para o dom. Ele escolhe te dar aquela graça. Dentro daquela graça, você vai servir a Ele. Agora, observe uma coisa interessante. Agora passa lá para o 12. Olha bem. Aqui agora nós vamos ver a finalidade dos dons. Por que existem os profetas, os apóstolos, os evangelistas, os pastores, os mestres? Eles existem com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Primeira coisa, os ministérios não existem para eles serem destacados, famosos, exaltados e outras coisas mais, né? Eles existem com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Todos esses 5 ministérios, eles precisam trabalhar para aperfeiçoar os santos. Meu irmão, pensa bem uma coisa. Quando você vem para Cristo, você chega na igreja cheio de todo tipo de mazela. Todo tipo de defeito você tem. Todo tipo. Estou falando você sozinho, não. Eu, quando cheguei para Cristo, cheguei todo empenado. Todo torto. Não sabia falar, não sabia, me expressar, não sabia relacionar, todo torto, todo empenado. Só que aí quando você chega para o corpo de Cristo, você precisa ser aperfeiçoado. Meu irmão, e esse é um ponto que você precisa entender, sabe por quê? Tem muita gente chegando para a igreja, mas não quer receber transformação. Tem muita gente vindo para a igreja,
mas não quer que ninguém toque naqueles pontos da vida dela que precisam ser transformados. Aqui, olha, os ministérios, eles existem para o aperfeiçoamento dos santos. O que significa a palavra aperfeiçoamento? É o quê? É uma melhoria? Hã? É um trabalho de levar à perfeição. Então, você pode entender que aperfeiçoamento é um trabalho de levar à perfeição. Pensa bem, o que significa ser perfeito? No nosso entendimento, ser perfeito é ser semelhante a Jesus. Está entendendo? Então pensa bem, quando você chega na igreja, você começa a caminhar com Cristo, você está muito longe de ser igual a Jesus. Não é assim? Hã? Muito longe. Aí o que acontece? Você precisa aprender a ser como Jesus. Você precisa. Olha, tem pessoa, por exemplo, que é extremamente nervoso. Tem pessoa que só de ouvir falar de ser manso, ele começa a coçar. De nervo. Só de ouvir falar de ser manso, ele começa a coçar de nervoso que dá. E a Bíblia fala assim, Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quantos aqui já são mansos e humildes de coração como Jesus? Levante a mão. Vocês prestaram atenção mesmo, hein? Nenhum desavisado. Nenhum desavisado levantou a mão. Aquela hora que você está. Na hora que falou assim, as mamães levante a mão, quase que eu olhei para o Rafa para ver se o Rafa ia levantar a mão. O Rafa de vez em quando dá umas viajadas, né, Rafa? As mamães levantam a mão, ele não levantou a mão, mas também tinha um detalhe, ele segurou a Sara e travou ela ali, não levanta a mão não. Não tinha como ele levantar a mão, né? Querido, olha que coisa tremenda. Né? Você precisa aprender a ser manso e humilde. Eu vou falar com você um negócio. Aprender a ser como Jesus é um desafio constante. Primeiro que ser humilde é um troço violento, não é? Hã? A gente é tão cheio de si, a gente é tão arrogante, presunçoso, vaidoso, a gente é tão egoísta, a gente é tão soberbo. Ser humano, estou falando, né? Estou falando do ser humano. O ser humano, por natureza, é isso, querido. Você quer ver uma coisa que é fácil de detectar seu nível de humildade? É quando alguém te corrige. Pela sua reação, você vai ver seu nível de humildade. Qual que é o tipo de reação que, na maioria das vezes, o ser humano tem? Reage, fica chateado, fica bloqueado, quer se distanciar, quer, né? Quantas pessoas que eu já vi sair da igreja? Por quê? Porque foram corrigidos. Olha, nós estamos falando só sobre humildade.
Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós estamos falando sobre ser humilde. Meu irmão, só que o desafio que nós temos aqui é que os ministérios, eles precisam trabalhar para aperfeiçoar os santos. Você vai passar por vários ministérios. Em um você vai ser trabalhado numa coisa, em outro você vai ser trabalhado por outra, em outro você vai ser trabalhado em outra coisa, em um você vai ser trabalhado em fé, no outro você vai ser trabalhado em mansidão, no outro, e ali vai todo um processo de transformação. Transformação, 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 transformação. E no final você pensa assim, agora eu já mudei bastante. Glória a Deus, você mudou bastante. Mas se alguém te perguntar, agora, então, você já está semelhante a Jesus? Ainda não. Olha, depois que você caminhar bastante, que você for muito transformado, você ainda não foi transformado o suficiente. Está entendendo que o trabalho dos ministérios, ele não cessa. Ele não cessa. Meu irmão, os ministérios, eles precisam entender. Nós precisamos trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Quando eu chego até alguém, eu chego visualizando o quê? Essa pessoa precisa ser aperfeiçoada. Eu preciso ser um instrumento de Deus para aperfeiçoar essa pessoa. Como que eu vou aperfeiçoar essa pessoa? Levando o entendimento da palavra, levando ela a ter uma comunhão mais próxima do Espírito Santo, levando ela a ter uma clareza maior dela mesma. Às vezes nem você sabe que você está com um defeito. Não é assim? Hã? Muitas vezes você não sabe que você tem tal ou tal defeito. Você está tão, às vezes, né, acostumado a ser assim. Você já acostumou tanto a ser assim que você pensa que ser assim é normal. Meu irmão, mas qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso alvo? Jesus. Nós precisamos ser transformados na imagem e semelhança de Jesus. E isso dá pano para manga, né? Não é como diz a linguagem dos costureiros, né? Isso dá pano para manga. Tem que cortar, tem que alinhavar, tem que ir fechando, e tem que, né, às vezes ainda não fica bom, tem que consertar, alinhar, trabalhar. Isso dá pano para manga. Tem que cortar. Irmão, então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O ministério é para dar nome ou valor à pessoa? Não, o ministério é para definir o trabalho. Para definir como que você vai ser útil para Cristo. Nós precisamos ser úteis no reino de Deus. E nós vamos ser úteis como? Servindo a Ele para que as pessoas sejam aperfeiçoadas. Para que as pessoas sejam mais parecidas com Jesus.
Agora, para isso, você precisa chegar na igreja aceitando ser aperfeiçoado. Quantos aqui querem ser transformados? Levante a mão. É um negócio que dá um friozinho na barriga, não dá? Quantos querem ser transformados? Levanta a mão assim, devagar. Saiu uns 3 amém assim. Amém. Não é assim? Hã? Será que seria o mesmo amém se eu falasse assim? Quantos aqui querem ganhar R$1.000? Hã? Será que seria esse amém que nós tivemos aqui sobre ser transformado? Hã? Só uns 2 irmãos assim, meio tímidos, falaram amém, não foi? Nem pastor Daniel falou amém. Hã? Só levantou o braço. Irmão, mas é isso, olha. Você chegou aqui para você ser chamado para um processo. Você está, amém, agora sai um amém mais vigoroso aí, né? Você chegou aqui para participar de um processo de transformação. Meu irmão, olha bem, tudo em nós que não está semelhante a Jesus precisa ser transformado. Pensa bem, o que em você não está semelhante a Jesus? O quê? O que não está semelhante a Jesus em você? Mansidão. Aí o outro, o que mais? Paciência. O que mais? Domínio próprio. O que mais? Hã? Alegria. Até alegria. O que mais? Desprendimento. Dependência total do Espírito Santo. O que mais? Hã? Renúncia das coisas do mundo, das coisas do pecado, das coisas das trevas. Misericórdia. O que mais? Hã? Não mentir. Meu irmão, essa não mentir, vou falar com você, tem tanto crente que acha que mentir é normal. Né? Não mentir, o que mais? Perdão. Meu pai. Não é? Hã? Ser perdoador. O que mais? Vocês já começaram a encolher aí, hein? O banco, não é que o banco está confortável, não, é que a responsabilidade foi pesando no ombro aí. Né? Irmão, você chegou aqui para ser inserido num processo de transformação. Transformação. Aquele que era tímido precisa ser ousado. Aquele que era incrédulo precisa crer. Aquele que era ganancioso precisa renunciar à ganância. Aquele que era... O que mais? Aquele que não tinha domínio da língua precisa ter domínio da língua.
Você precisa viver em santificação, vivendo na luz. Aperfeiçoar os santos. Agora, sabe uma coisa interessante? Olha bem, qual que é o próximo passo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aí entra um outro ponto, porque, por exemplo, ó, você vai passar por todo esse processo de transformação, é um investimento para você ser transformado, para você ser edificado, para você ser fortalecido. Para quê? Para você prestar o seu serviço. Quem que vai prestar o serviço? Quem? Quase não saiu, não foi? Hã? Quem que vai prestar o serviço? Nós. É. Levante a sua mão, você que vai prestar o serviço, levanta a mão. É você. É você, ó. Meu irmão, qual serviço que você vai prestar a Deus? O serviço que você for chamado a prestar, de acordo com o seu dom, de acordo com a graça que Deus te conceder, de acordo com aquilo que Deus, né, envolver você para fazer. Tem muita gente que pensa assim, eu não tenho chamado para nada. Porque eu canto igual a taquara rachada. Eu já vi muita gente falando assim, eu canto igual a taquara rachada. Eu não sei pregar. Eu não sei. Então, porque pensa em serviço como algo que é num contexto apenas do culto. Né? Aí no culto você pensa, recepcionista eu não sou, levita também não, e pastor muito menos. Né? Então eu não tenho dom nenhum, não, meu irmão. Primeiro o seguinte, né? Tem um serviço que ele é universal de todos os santos. Todos. Todos aqueles que são chamados por Deus, eles precisam prestar esse serviço a Deus. Se chama evangelização. A toda criatura. Não é a quem você acha que pode ser salvo, é a todos. Então, se você não tem dom para nada na vida, o dom de pregar o evangelho você já tem, é uma responsabilidade e é um chamado. É um dom desafiador. É. Mas olha, todos nós temos esse chamado. Quem que é que tem um chamado? Todos. Então, meu irmão, se você disser que você não tem dom nenhum, você já descobriu que você tem um. Você já vai sair daqui hoje sabendo que você é chamado para pregar o evangelho. E olha, claro que pregar o evangelho é um chamado. Nós entendemos que nós somos chamados para prestar pelo menos 4 serviços a Deus. Né? Evangelizar, integrar, discipular e formar ministérios. Então, 4 serviços eles já são designados para nós. Né? Quem está fazendo aí o curso de membresia com o pastor André e o pastor Daniel está entendendo aí, está aprendendo sobre isso. Né? Você é chamado para evangelizar, integrar, discipular e formar ministérios.
é um serviço que você precisa prestar para Deus. Se você é levita, não, eu não preciso evangelizar porque eu sou levita. Que nada, querido. Você não entendeu nada. Eu sou levita, então eu não preciso discipular. Você não entendeu foi nada. Você precisa discipular ainda mais ainda. Eu sou levita, então eu não preciso integrar. Que nada. Estou falando de levita, mas tem gente que pensa que se você já tem algum ministério específico, você não precisa fazer isso. Não tem nada disso não, querido. Se você tem qualquer ministério na casa de Deus, evangelizar, integrar, discipular e formar ministérios é uma tarefa sua e minha. Não é uma tarefa exclusiva para um ou outro, não. Isso é para todos nós. São ministérios, são dons que nós precisamos desenvolver em toda a nossa trajetória. Mas eu estou gastando muito tempo com o meu ministério. Ótimo, maravilha. Separa um tempinho a mais para você discipular, evangelizar, integrar e formar ministério. Porque você não está isento, não. Amém? Amém. Então, se você achou que você não tinha nenhum dom para exercer para Deus, você não tinha nenhum ministério para fazer, você já vai sair daqui com 4 tarefas bem parrudas. 4 trabalhos fortes para você desenvolver. Nesses trabalhos você não precisa saber cantar, você não precisa saber tocar, não precisa ser afinado, não precisa saber dançar, não precisa uma série de coisas. Agora, ler a Bíblia você precisa, tá? Você conhecer a palavra. Se você ainda não entrou na leitura anual, meu irmão, deixa eu te dar uma dica. De repente você fala assim, mas nós já estamos em maio. Eu não vou dar conta de ler tudo que já foi lido. Começa a partir de agora. Mas você não vai conseguir ler a Bíblia toda no ano. Não, mas você vai ler bastante coisa. Nós estamos em maio ainda. Nós estamos em maio ainda. Olha bem, nós lemos 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia. Se você não começou ainda, começa hoje. Você vai começar onde nós estamos lendo. E vai dar sequência daí para frente. 4 capítulos por dia. É maravilhoso. É precioso. É tremendo. Você ganha uma riqueza maravilhosa participando desse processo de leitura da palavra. Quem precisa ler a Bíblia? Todos nós. Todos nós. Ninguém está isento. Aí você diz assim, Denilson, mas eu já tentei ler a Bíblia uma vez, eu não entendi nada do que eu li. Irmão, não preocupa não. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia é um livro revelado. Ele não é um livro comum como qualquer outro. Se você leu e não entendeu, continue lendo. Alguma coisa Deus vai revelar a você. Aquilo que Deus revelar a você, pratique. Você não precisa entender tudo, mas aquilo que você entender, pratique. Talvez de tudo que você lê lá, você vai entender apenas que você deve amar a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. O meu café ficou todo entortado, né? Daniel falou assim, esse aí não faz café de jeito nenhum. Querido, talvez você vai entender uma coisa pequena.
Isso que eu citei não é pequeno, é o principal, né? Mas eu não sei o que você vai entender. Mas o que você entender, pratique. Se entregue àquilo. Diga, Deus, eu quero obedecer ao Senhor, quero seguir o Senhor, eu quero viver essa palavra que eu entendi aqui. Se renda e viva. Talvez do que você vai ler lá, você vai entender, né? Pouca coisa. Mas o que você entender, aquilo você deve viver. E aí, aos poucos, Deus vai te revelar outras coisas. Agora, olha bem. Então, o segundo ponto importante é que os santos desempenhem o seu serviço. E o terceiro ponto é o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Meu irmão, o que isso significa? Significa que o corpo de Cristo ele precisa crescer. Quando fala de edificação, ele está falando de crescimento. Ele vai crescer de que forma? Na medida que nós somos aperfeiçoados, na medida que nós desenvolvemos o nosso serviço, e dessa maneira o corpo de Cristo cresce. Ele cresce não é através do pastor, ou do mestre, ou do evangelista, ou do apóstolo, ou do profeta. Não. Esses ministérios, eles equipam a igreja para que o crescimento venha através da igreja. O corpo de Cristo cresce através da igreja. Você é preparado para você trazer o crescimento do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Você imagine uma igreja onde todos os membros dessa igreja, eles são aperfeiçoados, eles se dispõem a servir a Deus com seus dons, com seus talentos, e eles cooperam para o crescimento do corpo de Cristo. Você imaginou isso? É um exército forte. É um trabalho que vai avançando. Porque muitas vezes, o que acontece? O trabalho da igreja, muitas vezes, é realizado por 10, 15 pessoas. A maioria fica alheio, fica distante, fica isento, fica descompromissado. E aqui nós estamos entendendo o quê? Que é todos que vão desenvolver o trabalho da edificação do corpo. Todos. Irmão, imagine uma coisa, né? É uma continha assim simples, mas imagine, se cada um de nós ganharmos uma pessoa para Cristo. Uma. Você não vai ganhar 20, 30, 40, não. Você vai ganhar uma pessoa para Cristo por ano. Seu compromisso vai ser ganhar uma pessoa para Cristo por ano. No primeiro ano, a comunidade do caminho vai acontecer o quê? Ela vai dobrar. Você pensou nisso? No primeiro ano. No segundo ano, ela vai quadruplicar. Olha que loucura. Agora, imagine uma pessoa trabalhando com todo o seu empenho, com todo o seu esforço. Você acha que uma pessoa trabalhando vai conseguir quadruplicar a comunidade do caminho em 2 anos? Nunca. Nunca. Nem se for um evangelista.
Você está entendendo que a edificação do corpo de Cristo depende de cada um de nós. Depende do comprometimento de cada um de nós. Depende da entrega de cada um de nós. Depende do amadurecimento de cada um de nós. Depende do trabalho de cada um de nós. Se cada um de nós realmente entender e praticar o crescimento que nós precisamos produzir para o corpo de Cristo, nós vamos experimentar um crescimento assustador. Assustador. Só que para isso precisa acontecer o quê? Cada um de nós precisa viver o processo. Se dispor. Senhor, estou aqui, eu quero ser transformado, eu quero assumir o meu compromisso, eu quero doar a minha vida para produzir a edificação do corpo de Cristo. Senhor, eu não vou esperar por fulano, nem por ciclano, nem por betano. Eu me comprometo com o Senhor para viver para o Senhor. Irmão, foi o que eu fiz na minha conversão. Quando eu entendi o chamado de Deus, eu falei, Deus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero viver intensamente para o Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida, mude tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não está de acordo com o Senhor, tira da minha vida, tudo aquilo que está fora, né, da realidade da Tua palavra, transforma a minha vida. E eu me lancei nisso. Meu irmão, e eu continuo me lançando nisso. Eu não me lancei nisso lá atrás, né, quando eu tive a minha experiência com Deus, foi no ano de 1990. Foi a minha primeira experiência com Deus. Foi em 1990. Eu falei com Deus, Deus, eu nunca mais quero ser como eu era antes, nunca mais. Eu não imaginava que Deus ia me levantar, né, com um ministério para estar trabalhando na edificação do corpo de Cristo. Não imaginava nada daquilo. Eu simplesmente queria viver para Deus, queria me doar para Ele, queria que Ele mudasse a minha vida, e é isso. Irmão, e eu não fico apegado a nada. Eu quero continuar tendo essa mesma busca, essa mesma entrega, esse mesmo desejo de servir o Senhor, de me comprometer com Ele e de seguir em frente e de continuar edificando vidas até eu aguentar. Né? Até eu aguentar ou eu fazer 75. O que vier primeiro. Meu irmão, só que eu sozinho nunca vou dar conta de realizar a tarefa do reino de Deus. Tarefa do reino de Deus. O próprio Jesus falou assim, olha, é grande a seara, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Envie trabalhadores. Para a edificação do corpo de Cristo. Agora, sabe uma coisa interessante? Olha bem, olha o próximo versículo. Olha o que ele diz. Até que todos cheguemos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim, meu irmão, você precisa chegar junto comigo.
Olha para ele e fala com ele, olha, você precisa chegar junto comigo. É até que... Quantos? Meu irmão, não é até que os pastores cheguem. Não é até que os líderes cheguem. Não é até que os consagrados cheguem. É até que todos cheguemos. Fala para o irmão, olha, você não vai poder ficar para trás, não. Olha, dá uma olhada aí para ele, fala com ele, você não vai poder ficar para trás, não. Você precisa ir junto. Dá uma chamada nele, olha, você precisa ir junto comigo. É até que todos cheguemos. Agora, olha que coisa tremenda. Vê como que é lindo a palavra, né? Ele fala sobre os ministérios, ele fala sobre o que os ministérios precisam produzir na igreja, e agora ele fala a meta que a igreja precisa alcançar. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Meu irmão, já pensou, todos nós, bem esclarecidos na fé, bem embasados na fé, produzindo frutos de fé. Ah, o pastor Júnior cantou aí hoje, né? É o quê? De fé em fé. Nós vamos avançando de fé em fé. De fé quando o negócio está bom e de fé quando o negócio não está bom, está difícil. Porque o meu justo viverá pela fé. Nós precisamos crescer na fé. Crescer a um nível em que todos tenhamos a mesma fé, o mesmo nível de fé, a mesma caminhada de fé, a mesma base de fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Meu Jesus. A nossa meta é alta, querido. A gente está conhecendo tão pouco de Jesus. Tão pouco. E tem muita gente que está com tanta dificuldade de chegar no conhecimento de Jesus. Porque quando a gente fala de leitura da palavra, de ler a Bíblia, meu irmão, isso facilita de você conhecer o Filho de Deus. Se você não está lendo a Bíblia, você precisa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim, meu irmão, me ajuda aí. Me ajuda, meu irmão. Me ajuda, você precisa ler a Bíblia. Fala com ele, você precisa ler a Bíblia. Me ajuda aí. Nós estamos esperando até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade. Sabe o que é isso, querido? É a pessoa que chegou no nível que ela precisa chegar de crescimento. Não é só ela cresceu. Ela cresceu até onde ela precisava crescer. Porque sabe o que acontece? Imagine bem uma coisa. Imagine se o seu corpo tivesse, a mão desse tamanho assim e o braço desse tamanhozinho assim. Já pensou? Olha bem, a sua mão desse tamanho e o seu braço pequenininho assim, ó.
Ia ser bom? Hã? Ou se o seu braço fosse do tamanho do meu e a sua mão fosse desse tamanhozinho? Ia ser bom? Hã? Não ia ser bom. Imagine se você tivesse a cabeça desse tamanho e o corpo desse tamanhozinho. Hã? Porque pensa bem, quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Jesus. Então nós temos que alcançar a medida do crescimento da cabeça. O corpo tem que acompanhar o crescimento da cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. Agora imagine a cabeça que é Jesus, né? O nível de maturidade, de crescimento, de aperfeiçoamento, de temor de Deus, de entrega a Deus, de obediência, de submissão, de comprometimento com propósito. Imagine o nível do cabeça e agora que nível que nós temos que alcançar? A perfeita varonilidade. Quer dizer que o seu crescimento, maravilha, eu já sou, né, bem maduro, tá bonzinho, tá tranquilo, já estou bem encaminhado. Mas, meu irmão, imagine um grandão e o outro pequenininho do seu lado. Hã? Imagine, aí nós temos aqui 10, 20 irmãos maduros. E o resto tudo bebezinho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Hã? Como que vai ficar o corpo de Cristo? Desequilibrado, defeituoso, manco muitas vezes, ou defeituoso no movimentar das mãos, ou na realização. Por quê? Porque o crescimento precisa alcançar todos. Todos precisam chegar na perfeita varonilidade. Paulo falou assim: olha, eu queria falar com vocês como maduros na fé, mas olha, vocês ainda são necessitados de leite. Vocês são muito pequenininhos. Vocês precisam desenvolver. Olha para o seu irmão e fala com o irmão, estica a perninha. Estica a perninha e dá uma agilizada aí, ué. Acelera o processo aí, ó. Vamos lá, meu irmão. Você não pode ficar nesse nível, né, infantil na fé, esse nível, né, todo limitado, não conhece a palavra, não conhece os dons de Deus, não conhece o processo, não sabe como lidar com as adversidades, não sabe como enfrentar os ataques malignos, não sabe como se posicionar em relação à movimentação do corpo. São pequenos. Não. Nós precisamos atingir. E é aqui, olha, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade. Todo o seu corpo precisa crescer proporcionalmente. A minha cabeça, tem um crescimento proporcional ao meu corpo. A minha mão tem um crescimento proporcional ao meu corpo. A minha perna tem um crescimento proporcional ao meu corpo. O seu crescimento deve ser proporcional
ao da cabeça. Porque é a nossa referência de crescimento. E por isso que nós vamos chegar aqui, olha, o quarto ponto aqui é o quê? A medida da estatura da plenitude de Cristo. A medida é Cristo. A medida não é o seu irmão. A medida não é pastor Denilson. A medida não é seu líder de célula. A medida é Cristo. Você precisa crescer proporcionalmente a Cristo. Até, olha, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu irmão, você percebe que nós temos que avançar muito? Quantos percebem isso? Nós temos que avançar muito. Nós precisamos avançar muito. Muito. Ah, mas nós já melhoramos bastante? Já, graças a Deus. Mas, meu irmão, o que já melhoramos ainda está muito pouco diante do que nós precisamos alcançar. Olha bem. Os alvos, eles estão claros. E esse texto ele é maravilhoso, que ele vai trazendo em sequência, né? Primeiro ele mostra os ministérios, depois ele mostra a finalidade dos ministérios, depois ele mostra o alvo que a igreja precisa alcançar com o processo desenvolvido pelos ministérios. Aí agora, ele vai, olha, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meu irmão, a Lu estava falando aqui agora há pouco sobre as pessoas ficarem confundidas com tanto de informação, com tanto de conhecimento estranho que está aparecendo por aí. Meu irmão, se você vivenciar esse processo que está escrito aqui em Efésios capítulo 4, você não vai ser influenciável. Você vai ter uma base bem construída. Você não vai ser mais um menino agitado. Se você vai conhecer a palavra, você vai praticar a palavra, você vai se comprometer com o processo de crescimento, você permite que os ministérios se aperfeiçoem, você não é mais um menino agitado e influenciado por qualquer vento de doutrina. Quando você vê alguém que está, qualquer coisinha chama atenção, qualquer coisinha vai movendo, mó para aqui, mó para lá, mó para lá. Meu irmão, essa pessoa ainda não amadureceu na palavra. Não só no conhecimento, como na prática da palavra. Ela não se deixou ser aperfeiçoada. Aí ela fica vulnerável a todo tipo de doutrina estranha que aparece pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induz ao erro. Porque, olha, eu vou falar com você uma coisa. Tem muita gente aí que é habilidoso para induzir ao erro. Tem muita gente aí que eu vou falar com você, consegue fazer uma formulação de palavras, de frases, e consegue articular ensinos com muita
artimanha. Se você não é uma pessoa que tem base na palavra, você fica até vulnerável. Você vai. Não é que o que ele está falando tem sentido. Não é que o que ele está falando tem sentido. Irmão, quando você tem uma base forte na palavra, você não está vulnerável a todo vento de doutrina. Você sabe o que Deus está fazendo na terra. Você sabe o que Deus está promovendo na igreja. Você sabe o que é ser igreja. Você está comprometido em ser igreja. Você não está ali perdido. Qualquer sopro te arrasta, não. Agora olha o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meu irmão, você tem a verdade. Você tem a verdade. Se apegue a ela. Cresça. Se aperfeiçoe nela. Busque. Se entregue à verdade. A verdade é a palavra de Deus. Leia, conheça. Se você tem alguma dúvida sobre a palavra, procure um irmão maduro. Meu irmão, me explica sobre isso, me esclareça sobre aquilo. Segue a verdade. Se você tiver dúvida, não fique aí gastando tempo com viajando, não. Procura um irmão maduro. Queira se fortalecer na verdade. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Espera aí, pulou um, né? Sim. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Querido, olha, isso aqui é lindo. É a participação de todos. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmão, não dá para alcançar o crescimento da igreja sem a participação de cada parte. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim, olha, você é muito importante na edificação do corpo de Cristo. Cada parte é importante. Olha bem, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Fique de pé. Quero dizer para você uma coisa. Se você é alguém que ainda tem dificuldade de amar a igreja, se você é alguém que tem dificuldade de amar a igreja, você ainda não entendeu o projeto de Deus. Você não entendeu o propósito de Deus. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em conviver com a igreja, você é uma pessoa que não entendeu o propósito de Deus. A igreja é o propósito de Deus se cumprindo na terra. Como que eu devo conviver com a igreja? Preciso conviver
amando. Eu preciso conviver me doando. Meu irmão, quando eu falo de igreja, saiu até uma gaitinha ali. Ele já está treinando para o forró, dia 25. Falando nisso, dia 25 é o pastor Júnior que vai ministrar a palavra aí. Ele que tem, né, a graça do Senhor para esse culto evangelístico, né? Meu irmão, quando a gente fala da igreja, eu não estou falando de uma instituição. Entenda isso. Tem muita gente que quando pensa em igreja, pensa numa instituição. A igreja, ela não é uma instituição. Tem muita gente que quando pensa em igreja, pensa no local de reunião. A igreja não é o local de reunião. O local de reunião, ele agrega a igreja. A igreja usa o local de reunião. A igreja são as pessoas que quiseram ter Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Que se dispuseram a aprender a ser como Jesus. Serem transformados. Se dispuseram a servir a Deus. Isso é a igreja, querido. Isso é a igreja. Talvez você viveu alguma experiência negativa com a igreja. Mas olha, a igreja é o projeto de Deus. Não a instituição.